Saia do aluguel agora. Casas a partir de 50 mil com parcelas de R$335 mensais. Condomínio fechado com piscina, academia, cinema e muito mais. FNR Construtora. Brinquedos de todos os tipos, lindos lançamentos, maior variedade, maior estoque e os menores preços do mercado. Mega Antares Novidades, Praça Presidente Médici. Meus Deus, boa tarde para você, boa tarde a todos da Band. Falamos ao vivo aqui de Feira de Santana, é o médico Antônio Marcos, que é acusado de ter matado a Gabriela, né? Nós acompanhamos esse caso desde o início, viemos acompanhando par e passo, inclusive no último sábado o corpo foi encontrado às margens da BR-116 Norte, aqui na região de Feira de Santana. Esse momento é que ele chega na delegacia, acompanha o delegado Guga Leal, que o traz por volta de 8h30 da manhã, trouxe o seu cliente, trouxe o médico Antônio Marcos à delegacia de polícia de Feira de Santana para prestar depoimento acerca da morte da Gabriela, aqui na região de Feira de Santana, o Ziel Bueno. Essas são imagens exclusivas, ele vai subir nas escadas até a sala onde se encontra o coordenador de polícia, Dr. Roberto Leal, onde a doutora Claudine Pasta, da primeira delegacia de polícia, veio também para ouvir o Antônio Marcos em interrogatório. Demorou cerca de 6h30 o interrogatório do Antônio Marcos, terminou agora há pouco. Esse é o momento exato que ele chega, entra aí na sala do delegado para ser ouvido. Nós aguardamos ele sair, saiu há pouco, e nós flagramos também a saída dele até a viatura da Polícia Civil, onde foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica a fim de ser passado por uma perícia, né, um exame de corpo de delito, para ser encaminhado ao Conjunto Penal de Feira de Santana. Vamos ouvir esse trecho aí, Uziel. Hein, seu Marcos? O que o senhor fala sobre isso? Hein, seu Marcos? O senhor pode dizer, sua defesa, porque o senhor está de cabeça quente, foi ciúmes, não aguentou a traição. Como é que foi? Você pode falar pra gente alguma coisa? Pode ficar à vontade. Você matou a Gabriela, você premeditou isso ou não? A sua carreira foi toda agora ser um médico renomado. Fez de cabeça quente, Marcos? Foi? Ei, Marcos, fez de cabeça quente? Pode falar conosco aqui? Ei, doutor. E aí, como fica a carreira agora? Foi. Pode falar conosco? Ele ratifica aquelas questões de que o relacionamento estava sendo consubstanciado a 3, realmente havia um profissional do sexo inserida na relação deles, justamente para que a relação voltasse a ter a empolgação que tinha do início. Ele disse também que no dia do fato eles consumiram muita bebida e muita cocaína esta comprada pela senhora Gabriela. Ele fez menção que eles discutiram, Gabriela chegou a quebrar, a dar uma luxação no dedo, o quinto dedo da mão direita dele. Ele disse que com essa mesma mão, com o dorso da mão, ele chega a atingir a testa da senhora Gabriela. Como ele estava com o anel, daí porque o sangramento e o sangue no carro, porque eles continuaram, a Gabriela teria agredido e ele tentando se defender. Ainda não é? Isso aí, você viu aí os vídeos, né? Tudo. Ô, Marcos Valentim, então, o doutor Guga, como eu disse, um grande advogado da região de Feira de Santana, que é o advogado do Marcos, né? Ele ficou calado para você, mas o que ele falou para a doutora Claudine, hein? Pois bem, doutor, tentamos ouvi-lo. O Antônio Marcos, quando ele chegou aqui na delegacia, quando ele saiu há pouco também, tentamos ouvir a versão dele, o porquê essa acusação de ter matado a Gabriela, ele ficou em silêncio. O senhor, como advogado de defesa, o que é que ele disse, o senhor? O que é que ele falou ali nas oitivas? O depoimento, Valentim, boa tarde a todos. O depoimento durou cerca de 6h30 para 7 horas. Ele chegou aqui espontaneamente, mesmo sabendo que deveria ser expedido o mandado de prisão dele no dia de hoje. Ele veio pronto, como ele se acompanhou e viu, pronto para ficar preso se assim fosse a determinação da justiça. E ele veio, chegou às 9, salvo engano, às 10 horas começou o depoimento, e ele contou de tudo o que aconteceu para a delegada de polícia que presidiu o inquérito. O sangue encontrado no carro, inclusive perguntei à delegada Claudine, o sangue encontrado no carro é do Antônio Marcos também, juntamente com a dela, com o sangue da Gabriela? Esse aí já cai por terra, o que a delegada tinha informado em entrevistas anteriores, que ele teria matado ela dentro do carro e puxado. Com certeza ela teria matado e puxado. Cai por terra.
realmente tem sangue dele e sangue dela. O carro não estava lavado de sangue, você acompanhou a perícia, o carro estava realmente melado, mas não foi lavado, foi com gotejos de sangue dela e dele, uma vez que eles entraram em uma luta corporal dentro do veículo. Ela agrediu ele, tanto que ele chegou a fraturar, salvo engano, o dedinho da mão direita, e ela também teve um ferimento na testa, uma vez que ele teria agredido ela com um tapa, só que ele estava com anel e terminou ferindo ela. Durante essa luta dentro do carro, ele faturou o dedo mínimo dele. Doutor, essa a informação que a motivação de toda essa confusão é por conta do chamado trisal, um relacionamento amoroso que ele chamou uma prostituta para um programa com a esposa dele, era a esposa na época, para fazer um ménage à trois, né? Um relacionamento a 3, e com isso a Gabriela manteve um contato já direto com essa prostituta, separou do Antônio Marcos, começou a tocar a vida sozinha e mantendo relações sexuais com outras pessoas, com outros homens também, com essa mulher, essa prostituta? Boa pergunta. Isso aí, quem está dizendo não é o Antônio Marcos, não. Isso aí, o Antônio Marcos, foi até interessante ele se apresentar no dia de hoje, já depois de ouvir outras testemunhas. O que é que acontece, Uziel? Esses depoimentos são de testemunhas que a própria delegada e doutor Uzum, que é um competente delegado, foram colhendo e informando. Hoje ele só fez ratificar o que ela já tinha solicitado há um ano atrás, salvo engano, a contratação de uma garota de programa para que eles pudessem fazer esse trisal, salvo engano. Então foi tudo confirmado pelo Antônio Marcos de depoimento? Foi confirmado, salvo que no dia dos fatos, no dia 22, ele pegou no celular dela e descobriu que também ela supostamente estaria fazendo o programa juntamente com essa garota de programa que eles já tinham vindo se relacionar cerca de 4 vezes. Ele sentiu-se traído? Sim, e foi comprovado, e é até chato a gente falar isso, uma vez que ela não está viva para se defender, mas que não foi somente essa traição que tinha acontecido. Não justifica de fato o que aconteceu, jamais a gente está aqui justificando, mas ele veio, prestou depoimento, como eu falei com vocês naquele dia, não ao vivo com o Ziel, entregou o veículo espontaneamente, veio do Acre, como eu também falei com vocês, que se saísse a preventiva, ele se apresentava, e de fato ele se apresentou, mesmo com pedido de preventiva, dito aos 4 cantos pela delegada que esse pedido seria feito, já teria sido feito. Poucas pessoas teriam a coragem de comparecer, sabendo que a preventiva a qualquer momento ia sair. Ele veio, compareceu, a preventiva foi decretada pela magistrada e iremos agora combater essa decisão com a própria magistrada e depois, se não for entendimento, com o Tribunal de Justiça, e hoje ele já foi fazer a perícia e já está na unidade prisional de Feira de Santana. Ele chorou durante o depoimento, doutor? Ele chorou muito. Ele disse que amava muito a Gabriela, estava se sentindo uma traição não de homem para mulher, não a traição de um corno propriamente dito, vulgarmente falando, mas uma traição pessoal, uma vez que ela não trabalhava, uma vez que ele ajudava muito ela, a família dela, a filhinha dela, uma vez que ele descobriu agora, há pouco tempo, que ele já teria feito alguns empréstimos em nome dele, falsificando a assinatura dele. Nada disso justifica o que ocorreu, mas foi o que de fato aconteceu. Pois não, Ziel, estou aqui ao vivo com o delegado Guga Leal, está à sua disposição, o advogado Guga Leal está à sua disposição. Inclusive, você citou na última participação nossa com a delegada Claudine que possivelmente o advogado Guga poderia ter sido enganado pelo cliente dele, pelo Antônio Marcos, em dizer alguma coisa que possa até complicar a situação do seu cliente, não é mesmo, Ziel? É isso aí. Na realidade, a pergunta que eu tenho para o doutor Guga, como eu disse, é um grande advogado, em relação a essa briga que aconteceu e aí realmente resultou nessas gotas de sangue, nesses fios de cabelo. Qual foi a motivação da briga, especificamente essa aí, que segundo o doutor disse que ele deu um tapa e ela revidou? Qual foi a motivação? Ele falou disso na oitiva aí? Doutor, o Zé pergunta o seguinte, qual foi a motivação da briga dentro do carro da Nissan Frontier que motivou esse sangue, respingo de sangue dentro do carro? Qual foi a motivação? Ele disse no depoimento? Disse. Ele não atrapalhou o Zé em nada. Todas as perguntas foram por ele respondidas. E a delegada deixou claro que ele poderia ficar em silêncio, que é um direito constitucional que a ele cabe. Mesmo assim, ele respondeu. A briga começou dentro do veículo, não começou fora, não começou no posto, não começou nada. Pelo contrário, no dia 21 ele estava de plantão em Santa Bárbara, ela foi, almoçou com ele. Eles vieram, ele veio no domingo, né? E ali passaram a beber, usar drogas e terminou ele descobrindo isso e iam para uma chácara. No meio do caminho,
ele indagou a ela sobre esse relacionamento, sobre o cartão que teria achado no veículo, cartão de um quarto de hotel, indagou a ela sobre o relacionamento com essa garota de programa e também sobre ela estar fazendo programa. Foi que aí ela saiu de si, ele infelizmente também saiu de si e aconteceu que... Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, acho que a delegada fez também. Houve uma premeditação? Ele premeditou tudo isso? Não teve premeditação nenhuma, não teve nenhum tipo de dolo, assim, de tentar, de se armar, de comprar um revólver, uma faca, um cinto, nada. E ela morreu como, doutor? É isso, essa é a questão. A gente vai aguardar a perícia, até porque... Ele falou o que foi que usou? Ele informou que contou toda a trajetória, lembrando que em alguns momentos ele ficou sem saber o que teria acontecido, por conta do uso da droga. E nesse momento ele disse que largou ela lá, tinha deixado ela nas margens, saiu, foi embora, quando voltou, arrependido de ter deixado ela, e por ele estar bêbado e por estar em uso de cocaína, ele não sabia se teria deixado em tal ponto, sendo que... Mas ele a matou, ele confessou. Ele deixou claro que ele causou a morte dela, agora não sabe como. Então, Valentim, isso, exatamente esse ponto. Então, ele afirma que matou, sendo que ele não sabe como aconteceu porque ele estava em uso de entorpecentes e de bebida. É isso mesmo? Eu entendi bem? Ele disse, então, que matou. É isso? Segundo o advogado, ele falou em depoimento que a matou, mas não sabe como a matou por conta que estava usando bebida alcoólica e entorpecente, né, doutor? Foi isso. E cocaína? Meu Deus. Segundo ele, e através de depoimentos já prestados, e comprovados através dos depoimentos, cocaína sim, eles faziam muito uso de cocaína. Nossa. Meu Deus do céu. Valentim, eu tô perplexo aqui. Estou perplexo com tudo isso. Um jovem, né, médico, uma vida toda pela frente, ela também, economista, se eu não me engano, jovem, se colocou no meio de um triângulo amoroso, virou garota de programa, começou a atender, segundo a própria polícia, e agora o depoimento dele, começou a atender clientes em Feira de Santana, usando muita cocaína, usando muita droga, muita bebida, os dois, inclusive, jovens. Qual a idade dele, Valentim? Qual a idade do Antônio Marcos, doutor? 35, mesma idade de Gabriela. Mesma idade da Gabriela, 35 anos, Theo. Um casal muito jovem. Um casal muito jovem, usando muita cocaína. Formado de 25 anos. 4 anos de formado, Zé. 4 anos de formado como médico. Uma vida toda pela frente. Uma vida toda pela frente. E simplesmente matou a companheira, provavelmente por ciúmes de tudo isso que aconteceu. Meu amigo, minha amiga, tá aí você que é jovem, você que é tá aí e acha que isso não pode acontecer com você? Pode sim. O sistema é bruto demais. Deu uma travadinha, foi? Deu uma travadinha lá? Mas volta, eu quero a saída dele da delegacia. Olha aí, olha o doutor Antônio Marcos aí, olha aí. Pode falar pra gente alguma coisa? Pode ficar à vontade. Você matou a Gabriela, você premeditou isso ou não? A sua carreira foi toda agora... Ser um médico renomado. Fez de cabeça quente, Marcos? Oi? Ei, Marcos, fez de cabeça quente? Pode falar conosco aqui? Licença. Hein, doutor? E aí, como fica a carreira agora? Oi? Pode falar conosco? Valentim, que situação, hein? Quero dar os parabéns a você como jornalista também, que desde o início você já tinha o faro ali, que aquele desaparecimento apenas da Gabriela, de uma moça que estava desaparecida, isso poderia realmente gerar um crime grave. Isso é o faro do jornalista, é o faro do bom repórter. E aí, Valentim, culminando nisso, o depoimento, ele dizendo que realmente a matou, só não sabe como, por causa do uso de drogas, de cocaína, de entorpecentes, de bebida alcoólica. Ô, Valentim, agora não dá nem para dizer, e nem o doutor sabe, se teve requintes de crueldade, se ele torturou ela antes. Tem detalhes do crime? Não tem, porque... Eu acho que não tem, porque ele disse que não lembra, é isso? Isso. Olha, eu pergunto o seguinte, é difícil dizer porque se ele a torturou antes de matar, ele não tem noção porque estava sob efeito de droga. Isso aí, Zé, a perícia vai dizer, lógico, se ele torturou ela ou não,
mas até onde ele se recorda, de tudo que ele se recorda, em nada teve nenhum tipo de Ele tortura. possui arma de fogo? Não, pelo contrário, não tem aqueles registros que as pessoas hoje usam para se valer de um eventual porte de arma, que não vale, e ele odeia, ele não gosta de arma, ele é totalmente aquém. Possivelmente ela foi asfixiada, doutor? É isso, eu não tenho como te informar, até porque seria, como a delegada falou, com certeza ele morreu dentro do carro, já vai mostrar que ela não morreu dentro do carro. Então você também seria irresponsável em dizer qualquer tipo de ilação, de qualquer tipo de situação que porventura ela veio a falecer. Zé, jornalisticamente falando, nós acompanhamos o caso desde o início, desaparecimento, o achado do corpo, ouvimos a delegada, ouvimos o advogado, em seguida o corpo foi encontrado, depois o veículo foi apresentado à delegacia, o acusado foi apresentado aqui também há pouco, ele foi ouvido pela autoridade policial, foi informado sobre a prisão preventiva dele, ele agora foi encaminhado para o DPT para ser periciado, passar por o exame de corpo de delito, para ser encaminhado ao conjunto penal. Agora, a informação seria o quê? O julgamento e o andar da carruagem, né, doutor? Agora a delegada tem 10 dias para concluir o inquérito, ele está preso. O Ministério Público vai ter 5 dias após a delegada concluir o inquérito para apresentar ou não a denúncia, e aí sim, inicia uma instrução processual, provavelmente ele vai ser citado, mas eu te garanto, Ziel, que antes mesmo dele ser citado, antes mesmo que ele tem 10 dias para apresentar uma resposta, mas como de costume demora 2, 3 meses para uma pessoa ser citada. A partir do momento que o Ministério Público propôs ação penal, consequentemente, no outro dia, eu já vou me dar para o citado, já vou dar ele para o citado, já vou apresentar a resposta à acusação para que possa iniciar a instrução processual. Isso aqui eu faço com todos os clientes, é uma maneira que eu tenho de trabalhar, Valentim, você me conhece, então a gente não está aqui, Zé, para atrapalhar qualquer andamento, nem policial e nem judicial. Tanto que apresentamos o veículo, mesmo sendo certo que a preventiva fosse decretada, ele também se fez presente e estamos aqui. Ele vai responder o que ele é cabido. Tanto que ele está arrependido, ele informou que está arrependido e está aqui para isso. E outro detalhe, Zé, doutor Guga, a Band está à disposição, Brasil Gente, caso ele queira falar, conversar, dizer o que aconteceu, estamos à disposição, viu, doutor? Pode ligar a qualquer hora, informar que estaremos lá para poder passar essa informação ao telespectador da Band, para o que realmente aconteceu, a versão dele, o que ele queira falar, ele pode ficar à disposição, que estamos dispostos, né, Zé? Exatamente. Eu lhe agradeço e sei também da sua conduta, da sua lisura no jornalismo. Não é de hoje que você está aqui nessa labuta, nessa corrida, né? Sim. Para fazer valer a informação clara e precisa para seus ouvintes e telespectadores. Valentim, eu só quero parabenizar o advogado, doutor Guga Leal, porque assim, o advogado ele tem que se comportar como advogado, como defensor do seu cliente. Todos merecem ter uma defesa. Por isso que, em alguns casos, a Defensoria Pública age também. E ele agiu como um grande advogado. Ele não atrapalhou em momento algum. Na hora que foi pedido o carro do rapaz, ele levou o carro do rapaz sem maquiar nada, não levou para Lava Jato, não tentou maquiar provas, fez o trabalho dele e é assim que a gente espera de todo advogado. Por isso, meu respeito e minha admiração, não só pelo doutor Guga, mas por todos os grandes advogados desse estado. Grande abraço, Valentim. Acho que você também merece os parabéns, porque desde o começo era apenas um desaparecimento, mas se tornou esse grande caso de polícia que vai ficar marcado na história da Polícia Civil de Feira de Santana também. Eu gostaria até, se fosse possível, falar com a doutora Claudine, se você encontrar ela por aí, mas transmita meus parabéns para o doutor Guga e, como você disse, estamos à disposição aí, até porque esse caso, meu amigo, chocou a todos. E eu digo para você de novo, você é jovem, não se meta com drogas, entorpecentes. Olha o que fez com esse rapaz aí, um médico, 4 anos de formado, estragou a vida dele. Só tem uma pergunta última, ele tem antecedentes criminais? Tem antecedentes criminal ele? Nenhum antecedentes criminais, nem aqui, nem no estado do Acre. E nem limpo, ela? Né, doutor? Totalmente limpo. E tem que ser levado em consideração, Valentim e amigos da Band, e ele compareceu mesmo sabendo que teria a preventiva expedida para ele. Isso é fato. Quem conhece a comarca de Feira de Santana sabe que a juíza é uma juíza muito justa, porém uma juíza muito rígida. A partir do momento que um caso desse, ele não estava na cidade, certamente a preventiva saía, ele sabia e compareceu mesmo assim.
A Gabriela também tinha algum antecedente? Não. Imagina. A Gabriela não tinha nenhum antecedente, não. E ele poderia ter a oportunidade de fugir, né, Zé? Para a Bolívia é bem perto de onde ele estava, no Acre, né, doutor? É uma ponte, né? Somente uma ponte. Ele mora na cidade de... Esqueci o nome da cidade. É no interior. Não, né, Rio Branco. Aí é só uma ponte. Duas famílias destruídas. Com certeza, Zé. Duas famílias destruídas. A dele e a dela, obviamente. Valentim, um grande abraço para você. Parabéns mais uma vez. E o sistema é bruto, meu amigo. Eu me surpreendo todos os dias com o ser humano, viu? Grande abraço. Com certeza. Chegamos cedinho aqui, Zé, por volta de 8h30 da manhã. Estamos aqui até as 5 horas da tarde. O depoimento do Antônio Marcos, doutor Antônio Marcos, durou cerca de 6h30, né? E há pouco ele já foi encaminhado ao presídio regional aqui na cidade de Feira de Santana. O Zé Albueno, o sistema tá bruto, só não pode ser pro povo. De Castelli mandou o seu sanduíche direitinho na hora do almoço? Mandou seu sanduíche? Mandou? Mandou, okay. Tudinho, tudo encaminhado. Grande abraço, meu irmão. O sistema é bruto. Pois é, meu amigo, minha amiga. O melhor do patrão, o melhor com supervisão, rapidez, agilidade, olha de toda especificação, cada vida é mais tranquilidade, muito mais eficiência, boa localização. Trocão Lubrificantes, na Presidente Dutra, Cidade Nova e ao lado do Shopping Boulevard.